Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo de pão, o açúcar no sangue e como isso funciona para quem vive com diabetes. Muitas pessoas que têm diabetes, que têm o açúcar do sangue aumentado, têm medo de comer pão, não sabem qual é a melhor hora para comer o pão, qual é o melhor pão para comer, como comer o pão da maneira correta e acabam até mesmo eliminando ele da alimentação. Vou te dar várias dicas aqui para te ajudar, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito, com certeza. Aproveita, dá um pulo lá no Instagram também, me segue por lá, que é o mesmo nome aqui do canal, eu sempre tenho outras dicas diferentes, receitinhas por lá também. Se você já gosta desse tema açúcar do sangue, como controlar o açúcar do sangue, a relação dos alimentos com o açúcar do sangue, dá uma curtida no vídeo, né, que você também me ajuda, e sugere para mim aqui embaixo qual outro alimento você gostaria que eu falasse sobre a relação do consumo dele com o açúcar do sangue. Lembra que eu tenho aqui no canal outros vídeos falando dessa relação. Eu tenho vídeo falando do leite e açúcar do sangue, tenho vídeo falando do ovo com açúcar do sangue. Então, vou deixar esses aqui embaixo na descrição. Se você tiver alguma outra sugestão, você coloca pra mim que eu venho e faço o vídeo com todo carinho. É muito importante fazer esse vídeo, explicar mais sobre essa relação, porque um dos alimentos que quando a gente pensa em açúcar do sangue, as pessoas mais pensam em cortar ou diminuir para controlar é o pão. Então, quando a gente pensa no pão, a gente pensa no pão francês, a gente pensa no pão branco de forma, que são alimentos que realmente são muito ricos em carboidrato refinado, né? Um carboidrato simples, de alto índice glicêmico, porque eles são a base de farinha branca. Dependendo da receita do pão, muitas vezes ele tem só água, farinha, fermento e mais nada. Às vezes nem óleo tem, nem gordura, nem azeite. Então o pão basicamente é farinha pura e normalmente os pães mais consumidos, que são esses que eu falei, são farinha branca pura. A farinha branca pura tem uma questão que a gente tem que lembrar sobre ela, que quando ela é absorvida no nosso organismo, digerida e absorvida, ela acaba se comportando como se fosse um açúcar, porque ela de fato consegue ser quebrada até glicose para ser absorvida. Então, na verdade, quando ela passa para a corrente sanguínea, é quase como se você estivesse comendo açúcar, porque não é açúcar, não é doce, mas ela se comporta no nosso organismo como se fosse um açúcar. Então, por isso que as pessoas falam, os profissionais da área de saúde, os nutricionistas, os médicos que te acompanham, cuidado com o consumo do pão, porque ele vai impactar muito no açúcar do seu sangue, porque ele tem esse processo de digestão que ele chega até a glicose mesmo e dependendo de como você come, de quanto você come, isso pode acontecer mais rapidamente, dando um pico maior de glicose do que dependendo de como você consumir outras opções diferentes. Se você for optar por consumir um pão à base de farinha de trigo, o ideal é que você busque consumir um pão à base de farinha de trigo integral. E para ele de fato ser um pão integral, você vai ter que olhar lá no rótulo e o primeiro ingrediente vai ter que ser alguma farinha integral. Ou a farinha de trigo integral, ou a farinha de aveia integral, ou a farinha de cevada integral, algum outro tipo de farinha integral para que ele tenha um índice glicêmico menor, mais fibras e a absorção dele seja mais lenta. Claro que se você puder consumir um pão com menor quantidade de carboidratos, vai ser melhor para você. Então, se você puder optar por um pão low carb, por um pão à base de oleaginosa, como amêndoa, amendoim, por um pão à base de linhaça, farinha de coco, ou até mesmo um pão de frango, que é mais rico em proteína, lembra que eu tenho receitas de todos esses pães low carb aqui, o impacto vai ser menor. Porque, obviamente, é completamente diferente daquele pão com farinha de trigo. Eu tô falando que a opção uma opção, se você tá querendo comer um pãozinho e você quer um pão com farinha mesmo, de trigo, busca o integral. Mas se você puder acrescentar algum outro tipo de ingrediente mais saudável, como essas outras farinhas mais ricas em fibra e proteína do que carboidrato, vai ser mais saudável para você. Claro também que quando a gente pensa no pão, raramente você come um pão puro. Então a gente tem que falar do que você vai botar dentro do pão, que pode ajudar a controlar mais o açúcar do seu sangue também. Independente do tipo de pão que você consuma, se for o pão branco, se for o pão integral, se for um pão low carb, dependendo do que você bota dentro do seu pão, você pode melhorar ou piorar o seu pão. Lembra sempre que se você quer diminuir o índice glicêmico da refeição, a carga glicêmica dela, você vai ter que contrabalancear os carboidratos acrescentando proteína de alto valor biológico, magra preferencialmente,
gordura saudável e fibra, porque esses 3 nutrientes abaixam o índice glicêmico porque eles lentificam a absorção do carboidrato. Então é completamente diferente você pegar um pão, aquele pãozinho francês que saiu quentinho, comer o pão com um cafezinho, do que você pegar o mesmo pão francês e acrescentar ali alface, cenoura, ricota, um frango desfiado. Por ele conter essas fibras, a gordura boa, por ele conter proteína, isso vai lentificar a absorção desse carboidrato. Pode até ser mais calórico, mas vai ser mais nutritivo para você e vai oscilar menos o açúcar do seu sangue. Claro que quando você pega esses recheios bons, ricos em gorduras boas, como azeite, abacate, chia, linhaça, ricos em proteína, como ricota, um queijo magro, um frango, um ovo picadinho, ricos em vegetais, né, em fibras, como a própria chia, linhaça que eu já falei, mas também alface, cenoura ralada, tomate, pepino. Tudo isso vai melhorar a qualidade nutricional. Então, se você já tem de base um pão bom e ainda acrescenta recheios bons, vai ser melhor ainda para você. Então é aquilo, se você puder optar por um pão pelo menos integral, se for o pão de farinha de trigo, ou um pão com farinhas mais nutritivas, ou até mesmo com menos carboidrato, vai ser melhor para o açúcar do seu sangue. E falando em controlar o açúcar do sangue, eu queria te contar uma novidade muito legal. Eu preparei um material com mais de 500 receitas, 100 cardápios, com dicas de uso de 300 alimentos e muito mais sobre diabetes. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, ou você já pode acessar direto controletotaldodiabetes.com.br. Com relação ao melhor horário para comer o pão, muitas pessoas querem saber, né? Tem algum horário especial que eu possa comer o pão, que vai impactar menos no açúcar do meu sangue? Muitas pessoas que vivem com diabetes têm uma certa dificuldade de manter os níveis de açúcar do sangue estáveis no período da manhã, que está relacionado à produção de cortisol, variação de hormônios do nosso organismo, que a gente até chama do fenômeno do alvorecer, que acontece para muitos diabéticos que têm mais dificuldade de manter o período, a glicose, mais nivelada, né, mais padronizada no período da manhã. Se esse for o seu caso, não é um bom horário para você comer o pão. Talvez seja mais interessante você comer à tarde. E se você faz atividade física, é sempre interessante que você tente colocar o pão após a atividade física, porque aí você vai ter mais captação de glicose pelo tecido muscular sem depender tanto da insulina. Então vai variar menos o açúcar do seu sangue e você vai conseguir fazer essa repressão de glicogênio que você precisa junto com uma proteína boa, né, que a gente falou que pode ser um bom recheio, melhorando assim a construção muscular, que vai ser mais interessante para sua saúde, inclusive metabólica também. Só tem 2 questões que eu tenho que falar para você. Primeiro, que a gente sempre tem que tomar cuidado e prestar atenção na quantidade do alimento que a gente consome. Qualquer que seja o pão que você vai consumir, um pão francês, um pão integral, um pão low carb, quantifica, lembra do quanto você está comendo, controla isso, para que você tenha uma noção do quanto você está consumindo de carboidrato e que você não exagere. Então, controlar as porções sempre é muito importante. Segundo se você está fazendo um pão low carb, não vai adiantar você consumir na mesma refeição um outro alimento rico em carboidrato, porque aí, na verdade, você vai acabar secretando mais insulina para cobrir aquele carboidrato que você está consumindo e não vai dar o efeito que você quer. Por exemplo, tem gente que gosta de comer pão com geleia. Não adianta nada você pegar um pão low carb e passar um monte de geleia com açúcar ou mel no seu pão, ou aqueles cremes de chocolate no pão. Ah, meu pão é low carb. Mas se você consome junto um alimento rico em açúcar, você vai estar secretando insulina e aí o tiro vai sair pela culatra. Se você optar por consumir um pão low carb, o restante da alimentação, daquela refeição pelo menos, e preferencialmente do restante do dia, o ideal é que ela seja mais baixa em carboidrato. Lembra que uma alimentação low carb não é uma alimentação no carb, ou seja, não quer dizer não consumir carboidrato, e sim consumir carboidrato saudável, de menor índice glicêmico e uma quantidade equilibrada. Lembra que eu tenho aqui no canal vídeos falando mais sobre dieta low carb, diferentes tipos de dieta low carb, e talvez isso nem seja indicado para você. Qualquer dúvida que você tenha, fala sempre com o seu médico ou nutricionista aqui na sua cidade. Vou deixar aqui embaixo para te ajudar 2 playlists, 2 playlists e um vídeo, ó. Uma playlist de receitas de pão low carb, com muitas ideias baixas em carboidrato. Uma playlist de receitas de pão mesmo, que são mais saudáveis, à base de aveia, à base de farinha integral, podem ser opções legais para você. E um vídeo falando sobre como não ser enganado com o rótulo dos alimentos. Se você for comprar um pão, se você não quiser fazer, como você escolher de acordo com a leitura do rótulo, que eu acho que é super importante saber ler os rótulos. Me conta se você prefere preparar os pãezinhos em casa
ou se você prefere comprar, qual é o pão que você mais compra, você olha o rótulo dele antes de comprar, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, né, que você também me ajuda, e compartilha o que vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!